Vučić, presidente da Sérvia, além dos problemas envolvendo Kosovo, também enfrenta protestos graves da população local. O que está pedindo a população da Sérvia? Notícias importantes também relacionadas à visita que o cacique Raoni fará à França ainda hoje, no domingo, e a visita que Lula fará à França, junto com outros membros internacionais, no dia 20 e 23 de junho, em Paris. Quais são os objetivos da reunião? A gente tem também os Estados Unidos assinando o aumento do teto da dívida. Inclusive, eu diria para vocês, vai atrasando um problema que vai vir com certeza no futuro, vamos entender o porquê. E a Ucrânia, através do seu Ministério da Defesa, se pronuncia, na verdade, entre aspas, se pronuncia, vamos entender porquê, sobre quando que o contra-ataque vai começar em direção à Rússia. E para finalizar, o Prigozhin, liderança do grupo Wagner, pela primeira vez garante que não é só o exército da Rússia, mas o próprio Putin que tentou acabar com as suas tropas, com o grupo de mercenários, grupo Wagner. Por que tá rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, menos de 70 centavos por dia. Você tem acesso ali, ó, à crise da Argentina, à crise em Israel, é só crise, né? A questão das Coreias, a questão em Nagorno-Karabakh, o golpe militar em Mianmar, enfim, galera, tudo que você possa imaginar, a questão na Colômbia, a entrada do governo de esquerda na Colômbia, a questão com as Farc. Tudo que você possa imaginar tem lá na plataforma, recomendo bastante aí pra vocês. Tamo junto? E claro, né, conteúdo completamente de geografia, com lista de exercícios, pessoal, com mais de 1000 exercícios com gabarito comentado e, claro, a chance de conversar ali comigo pra tirar eventuais dúvidas. Tamo junto? Também, né, caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, pessoal, sensacional, é meu trabalho, seja membro ou faça uma contribuição aí via chave Pix. Tamo junto? Obrigado pelo apoio aí, pessoal. Vamos lá, ó, seguinte. A gente teve a notícia hoje, né, que o Vučić, ele enfrentou graves protestos na Sérvia. Para quem não sabe, galera, além de toda a questão envolvendo a parte interna do país, que eu já vou destacar com vocês daqui a pouquinho, tem também o conflito com o Kosovo. A gente sabe que na porção de Kosovo, a Sérvia nunca reconheceu o Kosovo de fato como um país independente, e o norte de Kosovo ainda tem muito descendente de sérvios. Eles não reconheceram as últimas eleições. Teve prefeitura lá que foi eleito com menos de 300 votos em uma cidade com quase 15 mil habitantes. E aí os sérvios que ali vivem começaram a protestar, os kosovares reagiram de maneira violenta e há uma tensão muito grande para saber se a Sérvia vai invadir ou não o Kosovo. Lembrando que dentro de Kosovo você tem mais de 4 mil tropas da OTAN nesse momento. E a Sérvia, do Vučić, cada vez mais tem um apoio forte de Vladimir Putin. Então é mais uma guerra por procuração. Teve até o Djokovic, que é um tenista sérvio, que inclusive ele colocou ali, né, uns dizeres, colocando falando que Kosovo é o coração da Sérvia, tal, né, isso inclusive gerou alguns protestos aí contra o Djokovic, tá? Eu particularmente gosto muito mais do Nadal, hein, tá, mas enfim, Djokovic manda bem também no tênis. Mas na questão da Sérvia, galera, a gente teve também um probleminha grave relacionado a protestos, por quê? O Vučić, ele é visto como um presidente, segundo parte da população da Sérvia, eu diria que mais à esquerda e à centro-esquerda, como um presidente violento, que fala muito forte contra grupos imigrantes, contra minorias, e que incentiva e glorifica, vamos colocar assim, a violência dentro da Sérvia. E a gente teve, nas últimas semanas, nem posso falar aqui no YouTube, né, mas tiroteios, já foi, né, em massa, inclusive um deles em uma escola. E isso fez com que parte da população da Sérvia começasse a condenar, primeiro, as concessões públicas que são feitas para canais de televisão que ficam só falando de ações policiais, violência policial, etc., tá? E também as próprias palavras do Vučić e de alguns membros do seu governo. Já são 5 semanas consecutivas de protesto. E ontem, né, sábado, os protestos eles foram muito maiores do que os que estavam acontecendo anteriormente. Aconteceram alguns casos de violência, só que daí parte da população que está protestando, inclusive essa manifestação, ela é liderada por jovens universitários, e a gente tem a narrativa, né? O Vučić fala que, na verdade, esses jovens estão sendo financiados por capital ocidental, que vê ele como ameaça ao Ocidente,
uma espécie de revolução colorida, enquanto, claro, os manifestantes disseram que as violências que aconteceram, na verdade, foram grupos de extrema-direita infiltrados, tá? Inclusive alguns com até dizeres Z na roupa, que faz uma referência à Rússia, que partiram para uma manifestação mais violenta. O que tá certo, galera, convenhamos, a gente não sabe, mas a Sérvia hoje atravessa um dilema geopolítico, apoiar mais a OTAN, mais a União Europeia ou a Rússia, outro dilema geopolítico, que é acerca da questão em Kosovo, e um dilema interno, como conseguir acalmar a parte dessa população que vê o Vučić como um cara violento contra minorias e que está incentivando essa violência pelo país. É um país que está numa situação complicada, vamos colocar assim. A gente teve, além de tudo, a confirmação que Lula e o cacique Raoni, para quem não sabe, pessoal, é uma liderança indígena que é adorada por alguns, criticada por outros, não tô aqui, tá, no papel de julgar essa questão, fazendo uma visita à França. Essa visita do Raoni vai rolar hoje, tá? Eu tô gravando o vídeo para vocês domingo, dia 4, e a visita do Lula somente no dia 22 e dia 23. Aí no negócio um pouco mais amplo, já que outros líderes irão, porque o Macron tá chamando de Pacto Financeiro Internacional. Aparentemente será uma reunião internacional feita com os principais líderes aí de governo, já está confirmado, chefe do FMI, o Antônio Guterres, Olaf Scholz, o Lula também confirmou, né, outros chefes aí de governo também, para discutir como é que a gente pode conciliar um crescimento econômico sem comprometer as pautas ambientais. Ou seja, são coisas opostas? Defesa do meio ambiente e crescimento econômico? Aparentemente vai ser firmado algum tipo de pacto financeiro internacional. Eu, particularmente, cara, sempre desacredito desses pactos, tá? Mas vamos ver, né? Vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos. O Lula, inclusive, falou que vai viajar, né, para essa reunião, vai fazer uma reunião bilateral com Macron e também fará uma reunião com o Papa, aparentemente antes de chegar a Paris, antes de chegar à França. Mas o Raoni, ele vai agora também discutir com o Macron, e o Macron prometeu que nessa reunião ele vai defender o direito dos povos indígenas brasileiros. A gente tem que entender, galera, de novo, o contexto político em que isso está sendo colocado. A gente teve a aprovação essa semana do chamado Marco Temporal, em que as populações indígenas que ocupavam as terras somente até 1988 terão suas terras demarcadas, registradas, garantidas como terras indígenas. Posteriormente a isso, você vai ter uma dificuldade muito maior de demarcação de novas terras indígenas. Quem é mais voltado ao agronegócio, mais liberal, ou então não defende tanto as pautas indígenas, pelo menos não nessa porção, considera que isso é legal, porque os indígenas, eles poderiam aumentar muito mais as suas terras, é só o indígena falar que a terra é dele e tal, que a terra poderia ser dele, não é tão simples assim, claro, né? Tô simplificando demais o argumento, mas quem é contra o marco temporal garante que muitos povos indígenas não tiveram a chance, antes da Constituição de 88, de ter a sua demarcação de terra indígena. Então, se tivesse algum estudo da FUNAI, com outros órgãos sociológicos, antropológicos, poderia ter a garantia também de novas terras indígenas. Não tô aqui discutindo, galera, para que é certo e errado, inclusive vai ter aula na plataforma, falando de maneira mais aprofundada, tá? Quais são os pontos positivos e negativos. Assina lá, importante, tá? Mas é um contexto que a comunidade internacional está vendo como se fosse uma espécie de ataque ao direito dos povos indígenas. O Brasil, que pela Europa, galera, já é colocado, né, como um país que tem o aumento do desmatamento na Amazônia, do Cerrado, desrespeita povos originários como quilombolas, indígenas, isso pode atrasar ainda mais a participação do Brasil em alguns órgãos internacionais, como, por exemplo, a OCDE. Existem fundos de investimento que só investem hoje em países e empresas que respeitem a pauta ESG. O próprio acordo Mercosul-União Europeia. Cara, a França e a Europa como um todo acusam o Brasil de ser o responsável pelo acordo não ter sido finalizado, porque os europeus não querem fechar acordo com um país que desmata a Amazônia, que desrespeita povos originários, né? Pensando na defesa deles. Vamos ser sinceros, quem é velho aqui de Guerra do Canal, né? Sabe que eu sempre falo isso pra vocês. É muito ridículo você pensar que o Macron não quer fechar o acordo Mercosul-União Europeia porque ele pensa muito no bem dos povos indígenas e por isso receberá o cacique Raoni, né? Para, né, pessoal? Pelo amor de Deus, tá? Existe um protecionismo muito forte na Europa que sabe que um acordo de livre comércio com o Brasil acabaria com os produtos franceses. A gente é muito mais competitivo em uma série de setores. Mas é óbvio também que o Brasil dá justificativas, né? Então, assim, os europeus querem procurar qualquer agulhinha. O Brasil vai lá e mostra um livro, ó, você pode usar essa justificativa, né? Enfim. Então,
Muito possivelmente essa reunião vai ser para consolidar a posição francesa, que é o país que mais boicota o Brasil nessas questões, até porque é conhecido como o celeiro agrícola da União Europeia, para mostrar algum tipo de dificuldade para fechar um novo acordo. Lembrando que essa semana também a gente vai ter a visita do ministro Oliver Bäte, que é como se fosse o ministro da pauta do comércio exterior, fazendo uma visita ao Brasil. A gente não sabe exatamente quais são os objetivos, mas muito possivelmente na pauta também estará a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Tá longo esse negócio, pessoal, tá difícil. A gente teve finalmente a confirmação, com mais 60 votos, tá? Do Senado referendando o aumento da dívida do teto dos Estados Unidos, o que, de novo, né? Os Estados Unidos estabelece como teto da dívida cerca de 31 trilhões ali em valor. Só que os Estados Unidos superou essa dívida, né? Tá mais endividado do que isso, e se não tivesse o aumento do teto da dívida, não conseguiria pagar coisas básicas da população americana. É um estado que ficaria amarrado. Então, para de financiar parte da defesa, no contexto de guerra da Ucrânia, Rússia, financiamento, para de pagar funcionalismo público, galera, para o país como um todo, né? Foi feito um acordo, então, entre Biden e Kevin McCarthy, porque qual que era a lógica, né? Os republicanos, eles são mais da austeridade, os democratas acreditam que gasto público é uma forma de incentivar a economia, tá? São visões diferentes de mundo. E a gente sabe que a gente está num ano pré-eleitoral, então Biden gostaria de gastar mais do que nunca para aumentar, claro, a sua popularidade, tá? O Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, anunciou que ele só assinaria o aumento do teto da dívida pública dos Estados Unidos se o Biden se comprometesse a reduzir os gastos públicos. E o Biden falou que não. Na prática, o acordo entre os dois saiu, e eu diria que não foi nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nem tanto ao mar. Como que ficou? Na prática, o Biden, ele conseguiu assinar. 2024 vai manter o mesmo nível de gastos públicos de 2023 e para 2025 só pode subir 1%. Mas os republicanos, eles estavam... Perdão. Os republicanos, eles estavam querendo um aumento de pelo menos 1%. Aliás, uma redução, de como eram os gastos no momento antes da pandemia, alegando que os americanos estão gastando demais. Na prática, pessoal, vai continuar praticamente igual aos gastos, com o Biden prometendo algumas concessões. Por exemplo, alguns critérios a mais para receber assistência do governo. Os estudantes, por exemplo, eles voltam a pagar alguns empréstimos que foram contraídos, que estavam sendo perdoados como forma de incentivo nessa parte estudantil. Então, o Estado aqui tem um pouco mais de responsabilidade fiscal, mas não tanto quanto os republicanos queriam, vai? Tanto que alguns republicanos criticaram a medida e alguns democratas também criticaram a medida. Mas no final das contas, né, a medida foi aprovada e os americanos conseguiram passar um pouquinho para frente o problema da sua dívida. A Ucrânia, inclusive, né, alguns comentários aqui sempre rolam, eu sempre leio os comentários, tá? Fala assim, professor, mas você sempre fala que a Ucrânia falou que o contra-ataque vai começar, ah não, o Zelensky agora falou que tá pronto, agora recebeu os tanques, a aliança dos caças. E aí, quando que o contra-ataque da Ucrânia vai começar? Cara, eu, sendo sincero, não sei, né? O que eu vejo são declarações que são dadas, não tenho contato com o Putin, não tenho contato com o Zelensky. Eu vejo que a mídia nacional e internacional fala e repasso aqui para vocês. O Ministério da Defesa da Rússia, vendo, né, que a mídia internacional estava ficando um pouco desconfiada, porque, em tese, o contra-ataque ia começar no meio de maio. Aí ia começar no final de maio. Agora vai começar no meio de junho. E aí, né, parece que tá meio que adiando o negócio. Os ataques que acontecem à Rússia, a Ucrânia fala que nem é a Ucrânia que faz. São insurgentes russos que não gostam do Putin lutando contra a própria Rússia. Em Briansk, em Belgorod, não é a Ucrânia, de fato, né? O Ministério da Defesa da Ucrânia se pronunciou e divulgou um vídeo. Nesse vídeo, basicamente, aparece um monte de soldados, participantes, mostrando ali os seus equipamentos e todos eles fazendo o sinal de shh, ou seja, um sinal de silêncio. Ou seja, a gente vai fazer o contra-ataque? Vai, mas em silêncio. A gente não vai anunciar quando vai começar a nossa contraofensiva. O próprio Zelensky falou ontem, por exemplo, que o contra-ataque está pronto. Agora, quando que ele vai rolar? Cara, ninguém sabe, tá? Então essa é a resposta que eu posso dar para vocês. E para finalizar aqui o nosso vídeo, o Prigozhin, agora eu diria, ele sempre criticou, né, o Gerasimov, o Shoigu, as lideranças militares. Mas dessa vez, depois de inclusive já ter até abandonado Bakhmut, se coloca à disposição da Rússia, tá? O grupo Wagner trabalha para a Rússia, mas abandonou Bakhmut e deixou a sorte das tropas da Rússia, colocou que o Ministério da Defesa preparou uma emboscada contra ele. Anunciou que ele deveria ir por um caminho específico e quando ele foi por esse caminho, existia uma série de minas e alguns bombardeiros que aconteceram ali
para derrubar as tropas do Grupo Wagner. Inclusive, ele falou que era um açoitamento público, tá? E aí, quando o Prigozhin falou que isso foi coordenado pelo Ministério da Defesa, ele perguntou para o Ministério da Defesa quem mandou fazer aquilo, e aí os caras, segundo ele, tá? Apontaram para o céu, dando indicativo que, na verdade, foi obra do Putin, do governo Putin. Será que o Putin, galera, de fato, tá incomodado com essa liderança que vem sendo o Prigozhin? Lembrando que os dois são grandes amigos, hein? Sempre foram, pelo menos, mas claro que na política tudo muda, né? Questão de poder, enfim. Será que, de fato, o Prigozhin, ele ainda tem o apoio do Putin? Ou será que é tudo um teatro do Prigozhin? Quando, na verdade, os dois são grandes amigos, mas ele quer tentar mostrar algum tipo de falha de comunicação, algum tipo de fraqueza para fortalecer os ucranianos. Não sabemos. Mas, pelas palavras do Prigozhin, o Putin tentou derrubar o Grupo Wagner, aniquilando todos os seus combatentes. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Então, se vocês curtiram o vídeo, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.